Então, crianças, o vídeo que nós acabamos de assistir, né, fala da chegada do homem à Lua. Já fazem 50 anos que isso aconteceu, né? E até hoje a gente fica se perguntando como pode, né? Como foi possível, ninguém mais tentou voltar, né? O que aconteceu? Então é um pouco de história para a gente iniciar aí sobre o que vamos falar hoje, tá? Então lá na página 32, a gente tem um pouquinho desse registro, né, dessas informações, a gente vai começar a ler agora, tá bom? Tenha em mãos, marca texto, porque vamos precisar. Homem na Lua. Em julho de 1969, 3 astronautas norte-americanos embarcaram em uma jornada que transformou a história da humanidade. Um pequeno passo para o homem que há 50 anos desembarcava pela primeira vez na Lua. Há registros cinematográficos desde a decolagem até o retorno da missão Apollo 11. Mas, até hoje, teóricos da conspiração tentam refutar a conquista do satélite natural. As missões da Apollo foram acompanhadas de maneira independente pela União Soviética, que reconheceu a aterrissagem dos norte-americanos. Então, aí nós temos duas imagens, né, que nós vimos até no vídeo, que é a pegada do solo lunar e os astronautas da missão. Na página 33, dando continuidade, nós temos o seguinte: a relação da Lua com o cotidiano na antiguidade. Por quê? Nós vimos anteriormente, né, que antigamente, sem alguns pontos de referência, né, sem alguns pontos de referência, o homem, né, tanto para colher, para plantar, né, para distinguir dia e noite, ele usava os astros como instrumentos de orientação. Então, a Lua é o único satélite natural da Terra. Ela está afastada da Terra a aproximadamente 384 mil quilômetros. É um corpo celeste rochoso com um diâmetro de aproximadamente 3,5 mil quilômetros e aproximadamente 4 vezes menor que a Terra. Sua temperatura média varia entre 100 graus a menos 150 graus, uma variação muito grande. Segundo os astrônomos, nosso satélite natural não tem atmosfera nem água, o que refuta a possibilidade de vida orgânica. Então, nós vamos marcar aí este parágrafo, né, que está dando aí as características desse satélite natural da Terra, que é a Lua. E o que a gente percebe aí, gente? Que ela tem essa variação, me chamou a atenção, essa variação de temperatura, né? Que ela pode ir de 100 graus, né? Muito quente, a menos 150, ser assim, muito, né? Mega gelado, tá? Então, aí na imagem abaixo, a gente faz essa comparação de tamanhos, né? Que fala aí, ó, que a Terra que a Terra tem 4 vezes, né? 3 vezes o tamanho menor. Tô tentando achar aqui. 4 vezes menor que a Terra. Achei que a vista confunde. Então, vamos dar continuação aí. Os principais movimentos da Lua são o de rotação, o de revolução e o de translação. O movimento de translação é o que ela faz em torno do Sol, acompanhando a Terra. Sua duração é de 1 ano, como o da Terra, portanto 365 dias. O movimento de rotação é o que ela faz em torno do seu próprio eixo. E o movimento que a Lua faz contornando a Terra é chamado de revolução, que dura aproximadamente 28 dias. Igual ao da sua rotação, é que ele permite a visualização das suas 4 fases principais, que ocorrem a cada 7 dias. Então,
a cada 7 dias essa fase, essa mudança da lua, né, da fase da lua. Então a gente vai destacar esse parágrafo também, que é super importante, e a gente já falou um pouquinho também, né, sobre esse movimento de rotação e translação lá em ciências, né, porque a gente está vendo aí essa questão da localização. Na sequência, na página 34, nós temos o seguinte: porque existem, né, alguns mitos em relação à Lua, e a gente vai descobrir o que é e por que é, tá? A Lua e suas fases influenciam o cotidiano de muitas pessoas, e antigamente havia vários rituais e costumes associados a ela, os quais são chamados de mitos. Por que são mitos? Porque não existe comprovação científica para isso. Então, o que não tem comprovação científica fica na história como mito, né? Exemplos disso são os cortes de cabelos em determinadas fases da lua. Por exemplo, muitas pessoas acreditavam que cortar o cabelo na lua crescente fazia com que ele crescesse mais rápido. Na minguante, acreditavam que ele ficava menos volumoso. Além disso, havia a crença da influência da lua cheia nos partos. Eu ainda digo para vocês que até hoje tem muita gente que acredita nisso, que só corta o cabelo na lua crescente para crescer mais, que ou prefere cortar na minguante para que o cabelo perca um pouco o volume, sabendo que o volume está super na moda, né? Então é isso. Existe nos dias atuais, os mais antigos ainda acreditam nisso. Além disso, havia a crença da influência da lua cheia nos partos. Esses acontecimentos foram denominados mitos porque não existe comprovação científica de tais fenômenos, mesmo que eles abarquem a cultura de um povo. As fases da lua também podem ser usadas para a contagem do tempo. No Egito, inicialmente, construíram-se calendários embasados no movimento do satélite natural. Esse costume seguiu para outros povos da antiguidade, como os babilônios, civilização que viveu na Babilônia, a qual se localizava em uma região chamada Mesopotâmia, atual Iraque. O calendário babilônico merece destaque por apresentar divisões em dias, dando origem às semanas. O nome desses dias em relação com o astro que estava mais visível no céu durante essa divisão. Assim teríamos. Aí é como eles chamavam, né? A gente vê aí, ó, na Mesopotâmia, na França e na Espanha, como eles chamavam esse ciclo em cada parte, né? Em cada fase. Na sequência, nas imagens que nós temos aí ao lado do texto, nós temos, ó, o movimento de revolução da Lua, tá? Mostrando aí em torno da Terra, e nós temos as fases da Lua, ó. Na Lua nova, a Lua tá toda escurinha, né? A gente quase não vê parte nenhuma dela. Na sequência, na Lua cheia, ela já tá toda branquinha. Na Lua minguante, ela tem uma parte, né, iluminada e uma partezinha pequena e escura. E na Lua crescente, a gente tem, né, a Lua crescendo aí, né, se expandindo mais para ficar do jeito que está aí abaixo, né, toda cheinha. Então, ela passa por todas essas fases. Na sequência, na página 35, nós temos essa categorização ainda é usada na atualidade nos países de língua inglesa, francesa e espanhola. Apesar de adotarmos como referencial o calendário baseado na translação, alguns calendários lunares ainda são usados. Os índios brasileiros consideravam a lua como a regente da vida marinha. Assim, a prática da pesca e da agricultura eram associadas às mudanças das fases da lua. O corte de madeira e o plantio eram organizados e realizados na fase crescente da lua. Além disso, a lua e os outros corpos celestes puderam ser utilizados na orientação espacial
e temporal. A gente vai destacar esse parágrafo aí que Tia Jerusa acabou de ler, né? Mostrando como os índios, né, faziam para cada fase, né, em que elas se apresentavam, além de ser utilizada como orientação espacial e temporal. Então tinha que ser bem observador, né? Porque conseguir marcar sem ter uma outra opção, apenas o astro. O calendário lunar é um exemplo da utilização da Lua para a medição do tempo e teve origem conferida aos povos nômades. Esse calendário fornece a medida de um ano contando 12 lunações. Lunação é o período que a Lua leva para passar por duas fases iguais, aproximadamente 29 dias. Então, a gente vai marcar aí bem no meiozinho, ó. Lunação é o período que a Lua leva para passar duas fases iguais, aproximadamente 29 dias. O calendário islâmico é um exemplo de calendário lunar com 12 meses lunares, com intervalos marcados pela observação da lua crescente. Esse calendário é usado nos países muçulmanos e alguns deles utilizam tanto o calendário lunar para comemoração religiosa, quanto o calendário regular para os objetivos civis. O calendário chinês é um calendário denominado lunisolar, porque considera os movimentos da Lua e do Sol. Esse calendário está entre os mais antigos que se tem registro histórico. Estima-se que esse calendário tenha começado no início do governo do imperador Huang Ti, cerca de 2.600 anos antes de Cristo. O ano novo tem início com a lua nova, entre 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Então a gente viu um pouquinho aí como esse calendário é utilizado em alguns lugares. E aí nós temos ao lado o modelo do calendário islâmico. Na parte de dentro há os nomes dos meses comuns ao calendário gregoriano. Do lado de fora há o calendário lunar islâmico, tá? Então a gente percebe aí como ele era montado. Aí tem explicando o que é mito, né? Mito pode ser caracterizado como uma crença construída sobre algo ou alguém, modo idealizado de representar um momento passado ou futuro da humanidade. E para fechar, aí na página 36, você é o autor, questão 3. O que vocês vão fazer? Em seu convívio social, faça uma pesquisa com alguém mais velho, perguntando a essa pessoa quais são as crenças dela em relação à Lua. Registre e compartilhe com os colegas a sua pesquisa. Nós não estamos, na sala de aula para poder partilhar. Então, você vai pesquisar e vai registrar aí o que está pedindo. Vocês vão colocar o nome da pessoa a quem vocês perguntaram, a idade dela, qual é o parentesco e em que ela acreditava. Acredita que vocês vão registrar aí, tá bom? Beijinhos!